A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. Não perca nenhuma notificação. Dê também o seu like para que o YouTube possa espalhar o vídeo. Por fim, nunca se esqueça de enviar esta mensagem a alguém que você ama. Eu quero também abrir um parênteses pedindo aos irmãos que, ao compartilhe nos grupos, de família, no grupo do trabalho, espalhe nas redes sociais, Instagram. Para quê? Para que nós consigamos de uma vez, a gente consiga logo às 4.000 horas. Tá faltando pouco e eu conto com a sua ajuda. Meus amados, Deus colocou em meu coração um alerta no dia de hoje. Pastor, hoje é o dia de Deus me despertar porque pode ser que eu esteja errando nesse detalhe? Talvez você esteja por causa da sua inocência. Irmãos, às vezes a gente erra inocentemente. Às vezes a gente erra por conta de querer acertar, de querer ajudar. Então, eu quero que você preste atenção porque isso vai trazer um entendimento poderoso, vai trazer um discernimento e você vai dizer: meu Deus, talvez eu esteja errando nisso. Vamos lá então? Eu quero te fazer uma pergunta. Você já percebeu que ao começar a ajudar alguém, a sua vida começou a andar para trás? Você já analisou que, de repente, por comprar a briga de alguém, você se enrolou todinho? Meu Deus, depois que eu comprei a briga de fulano, Jesus, por que a minha vida está andando para trás desse jeito? Por que as coisas estão começando a enrolar desse jeito em tudo quanto é área da minha vida? Pastor do céu, isso que você está falando é verdade. Meu Deus. E o que tem a ver isso aí, pastor? O que tem a ver isso aí? Irmãos, veja comigo aqui essa história. A Bíblia diz que Deus tinha ordenado a morte de Saul. Deus deixou claro: entregarei aos filisteus. Deus deixou claro: vai morrer e acabou. E os filhos de Saul também morreriam. Ou seja, Deus já tinha decretado. Irmãos, antes de ajudar alguém, principalmente se essa pessoa for rebelde, uma pessoa que você sabe que dá muito trabalho, eu quero deixar bem claro que essa mensagem não é para que a gente deixe de ajudar as pessoas que dão trabalho, não é isso. O foco dessa mensagem não é esse. O que Deus quer que você entenda é: você pediu, você se aconselhou,
Você pediu confirmação para Deus antes de pôr a tua mão e dizer: a tua luta é a minha luta, fulano. Olha, você não é fraco não, já foi logo dizendo: olha, a sua luta é a minha luta. Ué, mas pediu confirmação para Deus para comprar a briga de alguém? Pediu? Não, né? Muito bem. Olha o que aconteceu com Davi. Olha aqui o que aconteceu com Davi. Davi tinha Saul, aquele rebelde, por pai. Ele amava o rei Saul, mesmo o rei Saul querendo matá-lo. Ele amava. E ele estava junto com o rei Aquis e lutando as guerras do rei Aquis, fugindo do próprio Saul que queria matá-lo. Então ele se refugiou na terra dos filisteus e ficou lá, guerreando as guerras de Aquis, mas ao mesmo tempo ele estava ajudando Israel, porque ele estava destruindo os inimigos de Israel, usando o exército, os seus homens, mas também usando o exército dos filisteus, do rei Aquis. Até que teve o dia, após Deus ter determinado que Saul ia morrer, aí neste dia, o rei Aquis chamou e disse: agora nós iremos ir contra Israel. Os príncipes dos filisteus disseram: não leva Davi com a gente, porque se levar Davi conosco, até parece que ele vai ver os irmãos dele morrendo e não vai se voltar contra nós. Esse cabra é homem valente, ele matou o gigante Golias. Você sabe muito bem que ele e os homens dele são homens de guerra. Um único homem valente de Davi matava 800. Irmãos, fica até parecendo que é uma brincadeira isso aí, né? Mas está na Bíblia que um único homem chamado Asa matou 800 homens. Um valente de Davi. Então esses homens eram especiais. Eram homens fortes, poderosos em Deus. Era Deus que dava para eles a força. Então, os príncipes dos filisteus disseram: rapaz, agora a nossa luta vai ser contra Israel. Nós estamos querendo matar Saul. Agora, você vai deixar o Davi ir com a gente nessa guerra? Quando ele vê a gente arrebentando com os irmãos dele, ele vai se voltar contra nós. Não permita que Davi vá. Vamos lá. Eu te faço uma pergunta. Você acha que mesmo que os filisteus, os príncipes, dispensaram Saul, você acha que ele não ia se envolver? Sabendo que os filisteus estavam indo contra o povo de Israel? Pode ter certeza que ele ia se envolver. E ele não ia pedir confirmação para Deus coisa nenhuma. Ele ia fazer de tudo para não deixar o rei Saul morrer. Irmãos, olha só o que aconteceu. 1 Samuel, capítulo de número 30, verso de número 1 diz: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, que era a cidade dos filisteus onde ele morava. Então os príncipes disseram: volta lá para a cidade de Ziglag, você não vai lutar a luta contra Israel, você não luta, porque você pode se voltar contra nós. Então ele estava chegando em Ziglag. Quando ele chegou em Ziglag, que era a terra onde estava ele e toda a sua família e todas as mulheres
dos seus guerreiros e as famílias dos seus guerreiros. Olha o que aconteceu. Os amalequitas entraram com ímpeto e tomaram a cidade. Versículo de número 2: e levaram cativas, ou seja, raptaram as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Colocaram fogo na cidade, destruíram tudo e levaram toda a família de Israel, na verdade, dos homens ali, né? De Israel, dos guerreiros que estavam com Davi. Eu te faço uma pergunta. Por que Deus permitiu que Davi ficasse com a mente ocupada? Hein? Por que quando ele chegou na cidade dele, ele se encontrou com esse problema? Ele se viu diante desse problema grande. Com certeza ele não teve cabeça para lembrar de Saul mais. Por que Deus permitiu tudo isso? Porque Deus sabia que se Deus não tivesse permitido um problema para ele se ocupar, ele ia se intrometer aonde não era chamado, e ele ia tentar ajudar uma pessoa que Deus já tinha decretado o que queria fazer com ela. Irmãos, preste atenção. Em outras palavras, talvez Deus permitiu uma luta para você não conseguir ajudar. Deus está querendo tratar com alguém, aí vem você e põe a tua mão. Não pode deixar que eu vou ajudar. Um exemplo, eu vou dar um exemplo. De repente é com a área financeira, não, eu vou te ajudar com alimentação. E Deus permitiu que a pessoa passasse por aquela prova para de repente a pessoa se aproximar dele, se achegar a ele, se converter. A pessoa às vezes está numa rebeldia terrível e Deus castiga quem ele ama. Deus sabe como tratar com aqueles que são rebeldes. Aí você, sem pedir confirmação para Deus se pode ou não, diz: eu vou te ajudar. Aí sabe o que acontece com você? Sua vida financeira começa a afundar. Aí você fala: meu Deus, depois que eu disse que ia ajudar fulano, minha vida financeira começou a ir pro buraco. Por quê? Porque tu tá querendo pôr a mão aonde não é para você pôr a mão. Tá tentando ajudar pessoas que Deus tá querendo tratar. Eita! Toma aí agora, irmão. Toma. Receba. Davi teve que se ver em aperto. Deus colocou ele para trabalhar em um outro problema, para ele não se intrometer lá, porque Deus tinha decidido matar Saul e acabou. Ele é o dono da vida, ele tira a vida, ele faz o que ele quiser. Ele já tinha dado todas as chances possíveis e imagináveis para aquele homem, para Saul, e Saul foi rebelde a ponto de sair dele o Espírito Santo e entrar um demônio. Já era. Nem orar Deus não estava deixando que Samuel orasse por ele mais. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 16, Deus deixou claro para Samuel: não é mais para orar, Samuel. Eu já tenho rejeitado a Saul. Nossa, irmão, para Deus não querer nem que ore pela pessoa mais, é porque o cabra era ruim mesmo. A Bíblia diz que Deus é longânimo. Deus ele é paciente, tardio em irar-se, a Bíblia diz.
Mas o Saul conseguiu irritar Deus a ponto de cessar a paciência de Deus. Aí o Davi ia lá, meu irmão, ele ia lá, pode ter certeza disso. Ele ia interferir. Aí Deus falou, vou colocar um probleminha para você. Vocês estão entendendo que às vezes existem lutas que são desnecessárias? Elas acontecem porque nós, com a nossa mania de não perguntar as coisas para Deus. Pastor, até para ajudar tem que pedir permissão. Até para ajudar, você tem que consultar Deus. Até para ajudar. Você não sabe, irmão. Oxi. Como diz o nortista, né? Oxi. Você não sabe, irmão. Você não sabe. O tratar de Deus com aquela pessoa, ou com aquela família, você não sabe. Então não se meta a besta, não. Não fica querendo colocar a tua mão, não. Para de graça, rapaz. Oxi. Aqui, ó. O Davi aprendeu. Porque quando ele se viu em aperto, aí o que ele fez? 1 Samuel 30, verso de número 7 diz: E disse Davi a Abiatar, o sacerdote. Tá vendo? Ele aprendeu, chamou o homem de Deus e disse, vamos consultar o Senhor? Tá vendo? Traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse, persegue-a. Deus confirmou, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Viu aí? Davi, para ir lá, livrar o seu povo da mão dos amalequitas, para se safar daquele problema que Deus deu para ele ali, para ele não se intrometer. Assim mesmo sendo a família dele, ele foi e pediu confirmação. Senhor, o povo entrou aqui, pegou as nossas mulheres, os nossos filhos, roubou, saqueou tudo. Mas mesmo assim, eu te pergunto, Deus, tá vendo a sabedoria? Senhor, eu sei que é a minha família, mas... pastor, você está querendo dizer que até para ajudar a família a gente tem que perguntar para Deus? Até para ajudar a família nós temos que perguntar para Deus. E ele perguntou, e Deus falou, pode ir, vai lá, livra eles dos inimigos, lute a luta deles, porque eu serei com vocês e vocês vão libertá-los. E tudo vocês vão trazer de volta. Tudo, até aquilo que eles tinham roubado, vocês vão trazer de volta. Amados, eu espero que esta mensagem tenha aberto os teus olhos. Pare de pôr as tuas mãos aonde estão as mãos do Senhor. Peça permissão primeiro antes de ajudar quem quer que seja, porque você não sabe qual é o tratar de Deus com aquela pessoa. Se Deus confirmar, vai e ajuda, aí você vai e ajuda. Para quê, pastor? Para que você não se veja em aperto e todo enrolado, porque Deus vai permitir, já que você está tentando atrapalhar. Então vai entrar em prova também junto com a pessoa. Diga comigo assim, ó. Em nome de Jesus. Diga comigo aí, em nome de Jesus, a partir de hoje. Até para ajudar, eu vou pedir a permissão do meu Deus. Ainda mais se for uma pessoa rebelde. Aí é que você tem que perguntar mesmo. Aí é que você tem que perguntar mesmo.
Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra, coloque em suas mãos a vida de cada uma destas pessoas que me ouvem agora. Pai querido, aprendemos com a sua palavra que temos que pedir ao Senhor confirmação para que nós não coloquemos as nossas mãos aonde estão as tuas mãos. Quantos de nós, Senhor, por causa do senso de justiça, o desejo de ajudar, erramos por excesso? Por quê? Porque antes mesmo de pedir permissão ou de consultar ao Senhor, queremos ajudar as pessoas, mesmo elas sendo rebeldes. Deus, não é que não temos que ajudar quem dá trabalho, não é isso. É que nós temos que perguntar para o Senhor antes, para que a gente não venha entrar em provas desnecessárias. Porque se nós formos tentar atrapalhar os planos do Senhor na vida de alguém, o tratar do Senhor na vida de alguém, porque a tua palavra diz que o Senhor castiga quem o Senhor ama, então se o Senhor está querendo tratar, limpar, santificar alguém, e por isso o Senhor vai permitir situações para que a pessoa te busque, para que a pessoa ore, aí nós não perguntamos nada e a gente olha e diz: Seja a sua luta a minha luta. Eu vou lutar por você. Aí o Senhor olha dos céus e diz: eu não te mandei se intrometer. Então, por causa disso, você também vai entrar em prova. Só para não me atrapalhar, porque eu tenho um tratamento com esta vida. Meu Deus, essa palavra falou muito forte comigo. O Senhor não permitiu que Davi se intrometesse naquilo que o Senhor queria fazer com Saul. E por isso o Senhor permitiu que os amalequitas entrassem e saqueassem a sua cidade e levasse cativo suas mulheres e crianças, só para ele não se intrometer na luta entre os filisteus e Israel. Pai querido, muito obrigado por este ensinamento. E a partir de hoje nós, este que me ouve também vai fazer isso, até mesmo para ajudar, ainda mais se for um rebelde, nós vamos em todas as situações, vamos pedir confirmação, vamos pedir a sua permissão, para que a nossa vida não se veja em aperto por desobediência. Deus, muito obrigado. Amados, que Deus vos abençoe. Que esta palavra possa ter falado ao seu coração. E eu te espero na próxima reflexão.